Vamos falar sobre adolescentes que parecem odiar os seus pais, parece que estão demasiadamente rebeldes ao ponto de muitas vezes se tornarem autodestrutivos e tampouco observarem ou cuidarem mais dos seus estudos, da sua higiene ou da sua vida. Enfim, vamos falar dessa questão, o que é que tem por trás disto? Qual é a dinâmica oculta? Qual é a dinâmica invisível que pode estar realmente interferindo no comportamento destes adolescentes ou até de filhos com idades maiores? Bem, existe uma questão muito importante que eu estou falando sobre um olhar das constelações familiares, que quando o casal se separa, se for este o caso, né? Vamos para uma das dinâmicas. Quando o casal se separa, normalmente os filhos precisam tomar partido, porque ambos, numa separação, casal, ficam muitas vezes brigando, discutindo, acertando suas coisas e acabam, sem notar, envolvendo os filhos. Então, muitas vezes os filhos tomam partido e favorecem a mãe indo contra o pai, ou ficam ao lado do pai indo contra a mãe. Esse tipo de divisão de forças do filho, onde fica mais para um lado do que para outro, atua severamente na parte psicológica, na parte emocional deste jovem, desta pessoa, qualquer que seja a idade. Em outras palavras, quando um filho toma partido e vai para um dos lados do casal dos seus pais, então ele certamente enfraqueceu na outra parte. E isto faz com que se torne uma pessoa com comportamento como, por exemplo, rebelde. Rebelde até com respeito à sua própria mãe. Digamos que foi lá cuidar da mãe, mas começa depois a se rebelar contra a própria mãe. Isto é uma maneira de dizer: socorro, eu preciso dos dois. Eu não posso mais ficar só contigo. Por mais que o discurso seja de odiar os pais. O pai, por exemplo. Bem, eu sou o Nelson Teston, das Constelações Familiares, e estou trazendo esse assunto sem querer explicar tudo o que acontece na vida e dizer que este tema sozinho é o suficiente para causar problemas na vida dos adolescentes, por exemplo. Mas é uma dinâmica muito comum. Em outras palavras, do que eu falei até aqui, a questão é a seguinte: a mãe, quando se separa, fala mal do pai para os filhos. Os filhos acreditam. Ou o pai se separa e fala mal da mãe para os seus filhos. E os filhos acreditam. Quando eles tomam partido com relação a um lado, haverá um enfraquecimento. Por quê? Porque um ser humano bem equilibrado, ele olha para a mãe e para o pai como dois seres, duas pessoas muito importantes na vida deles. E não importa os defeitos dos pais, eles acolhem os pais como são. E isso deixa eles fortes para ter sucesso na carreira, para poder lidar bem com o dinheiro, para poder lidar bem com a saúde, por exemplo, para lidar bem com relacionamentos. Então, este é um assunto sério, ele não é simples, e eu nem quero que ele seja simples neste vídeo, mas eu quero aqui deixar um alerta para que a gente olhe com respeito para as histórias das separações conjugais, e os filhos podem olhar com respeito, porque não foram eles que separaram os pais. A dinâmica já existia antes dos filhos nascerem. O casal já existia antes. Então, pense sobre isso e você pode se perguntar: mas como faço para resolver o assunto? Bem, se você é o filho, então está na hora de olhar integralmente para os dois, o pai e a mãe, e deixar o assunto que é do casal com o casal. Se você é a mãe e quer que o filho se aproxime do pai, ou nota que essa ruptura causou um dano de afastamento do pai, se você puder sair fora e olhar para o relacionamento dos filhos com o pai dos filhos como algo independente e muito importante, e que isto não mexe no amor da mãe pelos filhos, e a mãe não perde os filhos por causa disto, e os filhos ficam mais inteiros, isto pode ajudar. Isto também vale para o pai. Agora, posso dizer para vocês que a maioria dos casos eu acho que é interessante sim a pessoa buscar uma ajuda. Por exemplo, as constelações familiares hoje uma das melhores ferramentas, um dos melhores métodos que existe no planeta para lidar com esse tipo de assunto, porque atua nas camadas profundas
da mente e da alma da família, do grande campo de energia, de força que atua na família por séculos. Então, com certeza ajuda. Esse vídeo é uma reflexão para você, para compreender como muitas vezes uma dinâmica que parece tão particular, tão inofensiva de uma separação conjugal pode refletir depois, anos e anos, e às vezes por décadas, e às vezes algumas pessoas nem procuram ajuda, então nem melhoram isto. Então, quando uma mãe se liberta deste tema, os filhos se libertam e tudo fica livre. Quando o pai resolve o assunto, a mesma coisa acontece. Quando um membro da família trabalha algo, esse algo já liberta um tanto mais a todos. E você pode continuar seguindo os meus vídeos. Por exemplo, você clica num link que tem ou abaixo ou acima, depende de onde você está assistindo esse vídeo, e você pode se inscrever para a minha próxima semana de workshop de constelações, onde tenho vídeos gravados sobre esses temas, para você refletir mais sobre essa questão e poder levar uma vida mais livre, mais leve, mais suave, mais feliz, mais completa. Seja feliz.